que é competitividade? Parte 2. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Altair, estamos de volta para a segunda parte do episódio duplo sobre competitividade, Altair. Você gostou da primeira parte, Ken? Te trouxe memórias da sua infância? Gostei, trouxe boas memórias, mais boas do que ruins. Ah, que bom, que bom. Talvez porque hoje eu seja bem menos competitivo mesmo. Mas se você não ouviu a parte 1, eu convido você a dar um stop aqui, voltar para o episódio 424, ouvir a primeira parte e aí sim seguir aqui com a gente na segunda e última parte desse episódio duplo. Altair, o que a gente ouviu na primeira parte e o que a gente vai seguir aqui na segunda? Então, a gente definiu competitividade, né? Então, é uma diferença individual, que é uma variável que incorpora fatores geralmente associados com desejo de excelência em comparação com outras pessoas, pelo prazer de competir. E aí é importante que competitividade não tem relação necessariamente com o resultado. Não é porque você ganha muito que você é competitivo independente disso. Mas você quer ganhar, né? Tá, então, né? E competitividade tem dois componentes, que é o quanto você gosta de competir, e um termo muito importante, que é contenciosidade, que é o quanto que você aguenta evitar ou não conflito. Então tem pessoas que gostam de competir, mas não gostam de evitar conflito, então dá um ruim. Então a competitividade parece meio baixa, mas na verdade é um conflito, né? E tem pessoas que não se importam com o outro, não se importam em evitar conflito, mas não é competitivo. Tem os dois lados. Tá? Então isso torna bem mais complexa a coisa. Nessa parte, a gente vai falar de complementar uns detalhes que faltaram e vamos falar de uma coisa um pouquinho mais filosófica, assim, que é bem interessante da questão da competição. A gente até falou no primeiro episódio, né, que a competitividade, a causa material da competitividade tem a ver com um conceito que é chamado senso de agência, que é o quanto você sente que está controlando suas próprias ações. E o senso de agência tem 3 características, que é a prioridade, exclusividade e a consistência. Então, se eu faço uma coisa, toda vez que eu faço acontece, ou seja, tem prioridade. É exclusivo, sou eu que faço e eu que gero o resultado. E é consistente, sempre isso acontece, parece que o que está acontecendo é por minha causa. Tá? A gente vê muito isso com comportamento motor, né? É muito fácil ver isso para comportamento motor, sou eu que estou fazendo, toda vez que eu levanto o braço, eu rebato a bola, então é prioridade. É exclusivo, toda vez que eu bato a bola porque eu bati, e é consistente, toda vez que eu levanto o braço, a bola bate, né? Então, isso mostra o senso de agência. O senso de agência, do ponto de vista motor, é bem fácil de ver, mas ele vira ideias também. Então, e pode virar julgamentos. E aí tem uma ligação direta entre senso de agência e a autoimagem. O quão importante eu me acho. Por exemplo, isso já é uma coisa mais simbólica. Se eu começo a associar o quão importante eu me acho com a vitória, aí a competitividade fica uma coisa meio tensa, assim, meio negativa, né? Tipo, e aí entra a parte filosófica. Eu estou desconsiderando uma coisa muito importante, assim, que a derrota é o mais comum do que a vitória, né? E aí, assim, como é que você desenvolve senso de agência em alguém? Os artigos mais recentes mostram que quanto maior sua adaptação sensório-motora, ou quanto melhor seu tempo de reação, mais você integra as sensações do corpo com os feedbacks do ambiente, quanto mais rápido você faz isso, mais coordenado você é. Então, quanto mais coordenado você é, mais você desempenha no mundo e menos esforço você tem para atingir um resultado. Logo, mais senso de agência você tem. E mais feedback do ambiente você tem. E aí desenvolve a competição. Tá. Competitividade desenvolve aí. Então, eu faço uma coisa muito mais rápido que você. Né? Imagina criancinha brincando mesmo.
eu faço uma coisa muito mais fácil que você. Então eu sempre consigo fazer mais fácil. Isso é um feedback positivo pra mim, né? Então, tô ganhando do Ken o tempo inteiro, eu tô ganhando, continuo ganhando, mas não é por você, é porque eu tô ganhando, né? Tudo bem que você tá chorando, mas eu tô ganhando, entendeu? E aí gera competição, aí a pessoa observa esse próprio comportamento, a criança observa isso, e aí ela se dá o nome, eu sou competitiva, né? Tá. Quando a criança tem a conscienciosidade alta, tipo, e ela vê você chorando, por exemplo, que perdeu, ela para, porque ela não quer causar conflito, e aí ela não percebe a competitividade, mas ela até gosta de competir. Percebe que é um cenário complexo? Sim. E aí, pra quem trabalha com esporte, tem que identificar isso. Por isso tem que definir bem. Competitividade não é uma coisa simples. É um processo. Competitividade não é inato, é aprendido e é um processo. O que é inato é a adaptação sensório-motora. O quão fácil é você regular os estímulos do ambiente. Isso é inato. Agora, isso virar competitividade é totalmente aprendido. Social, contextual. Quer dizer, pode ser que um olheiro identifique um talento. Sim. Uma pessoa com muita habilidade para um determinado esporte, uma determinada modalidade, mas não necessariamente aquela pessoa gosta de competir. Exatamente. Isso. E aí, como é que você constrói isso na pessoa? E aí é a pergunta do Taka-san, né, que tem a ver com o leão de treino. O leão de treino é basicamente isso. Ele não gosta de competir, mas ele gosta de estar lá. Né, ele tem boa integração sensório-motora, mas o grau de competitividade dele é baixo. Então, no treino, ele dá o máximo dele. Ele tem bons resultados. Mas a competição não interessa muito. Ele não precisa disso. Não, ele não usa isso para definir algo dele mesmo. Ele só quer estar lá, ele só gosta, né? Aí ele usa como recreação, né? Então, tem, sei lá, no judô mesmo, tem cara que no treino joga todo mundo, mas não compete. E tá bom, porque pra ele é uma recreação, tem a ver com ele. Ele treina pra ele. Ele não se importa muito com o entretenimento, que seria o efeito na audiência. Ou ele não utiliza isso pra provar algo pra ele. Ele só faz. E tá tudo bem. Então, e aí essa diferença, a gente volta aqui, de entretenimento e recreação. O entretenimento tem a ver com a audiência, que você faz alguma coisa, então não é só performar, é avaliar o efeito na audiência. Então você pode ter sido segundo e se mandou super bem, igual o seu exemplo lá do primeiro episódio. A gente jogou bem, mas o outro time era forte. Tipo, não foi a gente que perdeu, foram eles que ganharam, né? Tá certo. Mas você se sente mal mesmo assim, porque tem um entretenimento. Sim. Tem um entretenimento. Você quer provar alguma coisa pro grupo, sabe? Ou pro outro. Ou pra você mesmo. Eu quero ser o campeão brasileiro. Você precisa desse nome pra sei lá o quê. E essa é a aprendizagem. Se você tivesse ganho o jogo, né? Você ia ter esse nome em você. Eu fui campeão brasileiro de beisebol. Por exemplo, você ia ter esse nome, né? Provavelmente ele não teria um significado tão grande do que você ter perdido. Porque você carrega isso e fica pensando nisso. Sim. Então tem um sentido muito maior, na verdade. Eu fico feliz que você tenha perdido, sabe? E te ajudou a ser quem você é. Mesmo. Você pode, claro, puta, mas eu queria ter ganhado, mas que droga. Né? É porque eu não sou competitivo, então a derrota pra mim significa muito mais. Né? Então, mas aí varia de pessoa pra pessoa. E aí tem uma questão muito interessante, que é a relação entre competitividade e educação. Além de esporte, educação é uma coisa que a gente, maldita educação por trabalho, a gente coloca certa competitividade. Né? A questão não é eu aprender um bagulho, é eu fazer melhor que você. Que desgraça, né, Kê? Pois tá? é. A questão não é aprender a fazer a equação, é que eu tenho que fazer soroban pra fazer aquela porra rápido, sabe? Porra, né? Complicado. E tanto é que na literatura, né, você tem o entertainment, né, em inglês a palavra, aí eles fizeram um neologismo com educação. Então tem um edutainment, sabe? A educação como entretenimento é um bagulho perverso. Sim, já ouvi esse termo. É um bagulho perverso. Se você vê um amigo que fala disso aí e fala que é bom, mano, chute a boca dessa pessoa. Não tem capitalismo tardio pior do que essa merda. Você misturar entretenimento com educação, aí vai transformar a aula em show, né? Alguma coisa assim, sabe? Não, a gente tem que motivar as pessoas. Que motivar, velho? Educação é um saco. Né? É difícil, estudar é uma droga. Não existe um contexto que educação seja boa. Educação é ruim. Temos que motivar. Não tem que motivar nada, meu ovo. Né? Não, educação é chato. Você fica sentado lá, estudando, fazendo exercício, pensando, é difícil. Né? Por exemplo, o Naruhodo mesmo. A última coisa pra mim, né? A última coisa que o Naruhodo é pra mim é entretenimento. Pra quem ouve é. Pra quem ouve é entretenimento. Né? Você que ouve, pensa. A gente faz aqui pensando na audiência. O Naruhodo, como mídia, ele tem algum entretenimento, claro. Para alguns indivíduos pode ser por recreação. Às vezes você pode, eu ouço o Naruhodo sozinho, tipo, comigo mesmo, por exemplo. Aí é uma recreação, né? Às vezes você quer ouvir o episódio pra falar com alguém,
né? Ou, de fato, para discutir você mesmo com as ideias que são apresentadas aqui. Aí é entretenimento. Nada contra, tá? Mas, para mim, eu, indivíduo, Altair, é tudo menos entretenimento. É educação. E é por isso que é horrível. Todos os episódios são ruins de fazer. Mas eu faço como se gostasse. Mas é ruim. Porque você tem que ficar pensando, você perde tempo. Eu podia estar vendendo minha força de trabalho, ganhando mais dinheiro, mas não, eu fico pensando no bagulho, né? Porque o tempo é uma coisa que não volta. E beleza, é uma decisão. Não tem nada a ver com ninguém, tem a ver comigo. Não tem nada a ver com isso, com outras pessoas, né? Então o azar é meu, tá? Inteiramente meu. Mas pra mim é educação. E por ser educação é uma coisa chata. É necessariamente. Gravar Naruhodo é chato. Mas eu faço como se gostasse. É igual correr. Eu odeio correr, mas eu corro como se gostasse. Que é importante, sabe? Então, eu gosto do resultado. É igual fazer exercício. As pessoas não gostam de fazer exercício, elas gostam do resultado. Só que pra fazer, o resultado vem fazendo. Então você faz. Exato. E aí isso tem uma ligação. E aí volta essa coisa do edutainment, né? De você... Parece que tudo tem que ser entretenimento, porque parece que tudo tem que ser legal, né? Tudo tem que ser interessante, muito bem feito, muito bem diagramado, muito bem construído, né? Por quê? Porque pra parecer esteticamente bom? Não, pra te vender um bagulho, né? Porque se eu fizer uma coisa agradável, que você se entretenha, outros agentes sociais vão ter interesse por esse entretenimento também, porque pode parear isso com uma meia, né? É por isso. Que droga, sabe? E educação não é pra ser assim, por exemplo. Tá? Esporte como entretenimento tem essa dimensão. O problema é que o esportista não pode pegar isso pra ele. Se ele pensar assim, eu vou lá competir, vou ganhar dele, vou fazer do melhor jeito que eu puder pra todo mundo ver como é bacana. Porra, vai dar ruim. Vai dar ruim, assim. Se você perde, você vai cair num ostracismo terrível, né? Ou você pode criar um personagem. Que na luta acontece muito. O cara cria um personagem marrento e tal, mas no dia a dia ele não é aquilo, né? Aí vira uma arte mesmo, né? E é muito interessante, porque entretenimento existe desde sempre, imemorialmente. Então, festa é entretenimento, cinema, arte, reuniões, jogos, tudo isso é entretenimento, né? Esporte e tal. Então, desde a origem da humanidade existe entretenimento. Mas a partir do século XVIII, começou-se a se separar trabalho de entretenimento. Essa separação é muito moderna, né? Vem com a industrialização, tá? Então, entretenimento, por exemplo, você vai lembrar das histórias, não tinha, por exemplo, os menestréis, que eram pessoas que saíam viajando e faziam trovas e cantavam, né? E as pessoas davam dinheiro, era o trabalho do cara. Sim. Né? E a pessoa vivia disso, né? E tinha um papel social, as pessoas transmitiam mensagens. Então, o entretenimento, ele é um evento cultural, e por essa relação com a audiência, você transmite signos sociais e rituais coletivos, né? Então, quando o judoca ganha a medalha de ouro, a ginasta ganha a medalha de ouro, ela ganhou pelo Brasil, né? E quando ela fala pelo Brasil, já está transmitindo uma cultura, que é ideológica, né? E é a parte cafona, né, do negócio. É que ela precisou disso, né, para poder chegar no máximo da sua integração sensório-motora, desenvolver o talento, por conta da repetição e da oportunidade, e estar lá. Será que a gente poderia criar um outro sistema social onde esse tipo de excelência pudesse ser visto, prescindindo da necessidade de um país? Ou de um grupo organizado com o objetivo de entretenimento? Seria muito legal se isso acontecesse, né? Seria uma sociedade muito diferente, verdade seja dita, tá? Mas perceba esse caráter dialético do entretenimento, tá? Você transmite rituais coletivos. Então, por exemplo, a gente tem um indicador, que é o GCR, Global Competitiveness Report. É um relatório do grau de competitividade de países. Claro que a definição de competitividade para um país é diferente de para uma pessoa. Mas é interessante o que quer dizer competitividade macroeconomicamente, né? Abre aspas. Competitividade de um país é a habilidade de um país de prever um certo grau de prosperidade para seus cidadãos. Quanto mais prosperidade você cria nos seus cidadãos, mais competitivo um país é. Olha que interessante, não parece um conceito bom? Né? Sim. Quando você vê no indivíduo, é meio dialético, né? É meio dialético, mas no país não. Um país competitivo é um país que provê prosperidade para seus cidadãos. Parece uma coisa, né? A última medida que eles fizeram foi em 2020. O país mais competitivo é Singapura. Né? E o Brasil está na posição 71 de 141 países. Está na meiota.
Tamo mal, Estão no né? meio, Tem vários países que estão bem na frente, né? Mas veja como é interessante, né? Tipo, então o país mais competitivo é o país que consegue prover mais prosperidade para os seus cidadãos. Parece uma coisa muito bonita, né? Só que como que você provê prosperidade para os cidadãos? Por meio da competição, que é o modelo do capital, né? Onde você tem que gerar mais valia e gerar capital mais do que o outro. Então é uma definição bonita num cenário de competição. Então, eu tenho que deixar os meus cidadãos mais prósperos à custa de diminuir o seu. Daí o nome competitividade faz sentido. Porque eu só vou ser próspero se você fraquejar. Olha que interessante. Não é interessante, Kim? Sim. Tá? Então, veja que tem esses níveis, né? A competitividade tem vários níveis, assim. E aí, agora a gente entra na parte mais filosófica mesmo, né? No século XVIII, o entretenimento passou a ser separado do trabalho. Então tinham pessoas que o trabalho da vida da pessoa era entreter. Por exemplo, a igreja, o padre, o pastor, ele era entretenimento. Você ia lá na igreja, o culto era uma forma de entretenimento mesmo, a relação com o divino, com uma audiência e tal, né? No século XVIII começou a separar. Então você era um trabalhador, você teve a separação entre o trabalho e o ócio, né? Isso no episódio sobre tédio a gente fala disso, né, do Kierkegaard. A diferença entre trabalho e ócio, né? No trabalho, o trabalho gera mais valia. Se o trabalho gera mais valia, o indivíduo que trabalha vende a sua força de trabalho e ganha um salário, e o dono dos meios de produção transforma aquela mais-valia em capital, né? Basicamente o negócio é esse, né? Sim. Só que aí o entretenimento não é mais trabalho. O entretenimento ficou relegado ao ócio. E aí é por isso, e essa é uma homenagem ao pessoal do audiovisual, em que inclui o Reginaldo, né? Então todo o pessoal do audiovisual sofre com esse conflito. Quem trabalha editoração, TV, rádio, essas coisas aí tudo, né? Internet mesmo. Todo mundo que trabalha com editoração, com audiovisual tem esse conflito. O que eu faço? Será que é trabalho ou é ócio? É entretenimento, né? Eu não sei se você conhece, tem até uma gíria no audiovisual que eles falam isso, né? Quando eu faço um programa muito povão, sabe? No mau sentido, né? Como eu faço coisas muito de entretenimento, parece que não é trabalho, parece que é uma coisa meio barata. Assim, quando não, você transmite valores sociais, rituais coletivos ali, só que não gera mais valia. Então parece que não é importante. Mas só que é importante no longo prazo, não no curto. Outras duas áreas, além do audiovisual, a arte, né? A arte é entretenimento, mas não é visto como trabalho, então é visto como ócio, logo não é tão valorizado. E a atividade científica. O cientista trabalha pelo erro, pela falha. Ele está menos errado. Então ele não gera mais valia. Ele está perto do ócio, né? Sim. E é por isso que o Naruhodo pra mim é trabalho, né? Ele é trabalho e por isso que é chato também. Porque é o tempo inteiro estar lidando com o ócio para manejo do erro e da falha, né? Ser cientista é ser falho o tempo inteiro. E controlar a falha, reduzir a incerteza. E aí a gente chega numa parte mais central assim, desse episódio, que é a questão filosófica, né? Vou pedir ao Ken Fujioka para ler um excerto, depois eu falo do autor, que é uma pessoa fantástica, admiro muito, me ajudou em vários momentos difíceis da minha vida, que é um filósofo que é o Émile Cioran, né? Um filósofo romeno, tá? Vou pedir para o Ken ler um trecho de um dos livros dele. Por favor, Ken. Eu não sei o que o cético, para quem este mundo é um mundo em que nada é resolvido, pensa sobre o êxtase, o mais rico e perigoso êxtase, o êxtase das origens últimas da vida. Você não obtém certeza explícita ou conhecimento definido com ele. Ainda assim, o sentimento de participação essencial é tão intenso que ultrapassa todos os limites e categorias do conhecimento comum. Um portão se abre deste mundo de labuta, dor e sofrimento para o santuário interior da vida, onde apreendemos uma visão extremamente simples e um transe metafísico glorioso. Camadas superficiais e individuais da existência se dissolvem, revelando profundezas originais. Eu me pergunto se um verdadeiro sentimento metafísico é mesmo possível sem o desaparecimento das formas superficiais. Chega-se ao centro da vida apenas purificando-a de elementos contingentes e acidentais. Um sentimento existencial metafísico é, por definição, estático, e todos os sistemas metafísicos têm raízes em formas de êxtase. Existem muitas outras formas de êxtase que, dada uma certa configuração espiritual ou temperamental, não necessariamente levam à transcendência.
Por que não haveria um êxtase da pura existência? O existencialismo metafísico nasce do êxtase, diante das origens primordiais do mundo. É a intoxicação máxima, a bem-aventurança estática na contemplação da essência. Êxtase, exaltação na imanência, iluminação, uma visão de loucura deste mundo. Tal é a base de qualquer metafísica, válida até mesmo nos momentos finais da vida. Qualquer verdadeiro êxtase é perigoso. Ele se assemelha ao último estágio da iniciação dos mistérios egípcios, quando, em vez do conhecimento supremo, alguém é informado: Osíris é uma divindade negra. O absoluto permanece inatingível. Eu vejo uma forma de loucura, não de conhecimento, no êxtase. Êxtase das origens últimas da vida. Você não pode experimentá-lo a não ser na solidão, quando sente como se estivesse flutuando acima do mundo. A solidão é um ambiente adequado para a loucura. É notável que até mesmo o cético possa experimentar esse tipo de êxtase. Será que a loucura do êxtase não se revela através dessa estranha combinação de certeza e essência com dúvida e desespero? Ninguém experimentará o êxtase sem ter experimentado o desespero antes, porque ambos estados pressupõem purificações igualmente radicais, embora de naturezas diferentes. As raízes da metafísica são tão complexas quanto as da existência. E aí, Ken? Bonito o texto, hein, Altair? Você achou bonito? Saiu alguma coisa? Ele parece um texto bem árido. Sim, mas vamos na verdade, essa parte do episódio é traduzir esse texto. Assim. Esse texto fala de vitória e derrota. Vamos decupar. Ele fala de vitória e derrota. Tá? O Émile Cioran é um nascido em 1911. Ele é um filósofo romeno. Quem já conhece esse autor deve estar começando a rir já. Assim, porque você conhece o niilismo, né? Nietzsche, essas coisas. Émile Cioran bota o Nietzsche pra mamar. Assim, é muito pior. Assim, muito. Tá? Então, ele é um existencialista, mas ele tipo, eu não acho ele pessimista, porque eu já li tudo dele, quase. Né? Então, eu acho que eu já li todos os livros dele. E eu gosto muito dele mesmo, assim. Só um exemplo, né? Tem um livro dele que chama Do Alto do Desespero. E ele sempre sofreu de insônia. Ele morreu com 80 e poucos anos. Ele sempre sofreu de insônia grave, assim, décadas da vida dele, né? E chegou um momento da vida dele que ele queria se matar, por causa da insônia mesmo, era muito grave. E aí ele resolveu escrever esse livro, né, Do Alto do Desespero, no cume do desespero, né, esse livro. E é um livro que ele percebeu que, na verdade, a insônia tinha um papel produtivo, né? A insônia era o momento que ele tinha para escrever. E aí ele começou a ficar muito prolífico, assim. E aí ele começou a questionava tudo, assim. E ele fala da onipresença da falha, né? Porque o sucesso, você só tem um momento. O sucesso te paralisa. A falha não. O tempo inteiro a falha é onipresente. Você tem que aprender a transformar a falha no seu companheiro, assim, né? E aí você pode ter um companheiro, seja para brigar ou para ter orgulho dele, né? Então você pode ficar brigando com as falhas, né? Nada conta, desde que isso te movimente. Ou você pode ter orgulho das suas falhas também. E aí, por ser uma pessoa pouco competitiva, eu me identifico muito assim, com o Cioran. Ele realmente me ajudou muito. E como eu já li tudo dele, pra mim, hoje, ele é a pessoa mais otimista que eu conheço. Assim, é ele. Eu recomendo ler os textos dele. Eu coloquei alguns na descrição. Vale muito a pena. E ele não é um filósofo difícil. Ele escreve muito direto. Assim, sabe? E eu acho fantástico. No texto que você leu, Kim, quando ele fala do êxtase, o êxtase é a vitória, né? Aquele momento que parece que tudo para. Ganhei. Né, que a nossa ouvinte Agatha descreve muito bem, assim, ganhei, né? Então parece que você busca aquilo, dá um reforço muito grande, sabe, Kim? Né? Que você tá lá e foi uma competição muito difícil. Então imagina, por exemplo, Kim, imagina que aquele jogo da final, você ganhou. Imagina que vocês ganharam. Yes! Né? Tá. Ia dar aquele negócio, né? Yes! E tal, e festa, e aí tem aqueles 10 minutos de gritaria e tal. Isso é o êxtase. Então, só que esse êxtase, ele, na verdade, te paralisa. Ele cria um momento estático no tempo, e aquele momento não muda. Aqueles 10 minutos que você estava comemorando, não vai voltar mais. Só que você vai começar a ficar preso por causa dele. E vai ansiar por ele. E vai achar que você só é alguém por ele. Quando, na verdade, algo que é onipresente te define é a falha. Não é a vitória. É a derrota. A derrota é o que te define. Sim. O tempo todo. O tempo todo. É fantástico, tem uns excertos, assim, e ele fala, né, o êxtase das origens últimas da vida.
E ele fala da morte. A morte é esse êxtase final, né? E você não vai saber como é, né? Você só vai viver, né? Esse negócio. Então, e ele coloca que a solidão é um ambiente adequado, né, para a loucura. E é notável até mesmo que o cético possa experimentar esse tipo de êxtase, né? Até o cientista, até o cético, né? Será que a loucura do êxtase não se revela através dessa estranha combinação de certeza e essência, com dúvida e desespero, né? Esse movimento de você estar sempre tentando fugir da perda, né, ou da derrota, é aquilo que te movimenta, né? Então, por que jogar fora um recurso tão válido quanto a falha, sendo que no limite a vida não tem sentido a priori? E aí ele coloca uma coisa fantástica, né? Que é assim, quando você ganha uma coisa, lembra dos prêmios que você ganhou, quem? Eu sei, como publicitário, você ganhou vários, né? No momento, assim, mesmo que você não dê a mínima, mesmo que você ache o seu trabalho uma droga, quando você ganha o prêmio, é legal. Uhum. Sabe? A situação, o contexto, todo mundo lá, o entretenimento, sabe? Tá todo mundo lá, você ganha o prêmio. Quem Fujioka? Parabéns. É legal. Aquele momento, né? E aí, só que é completamente ilusório. Por quê? Porque a vida não tem sentido a priori. Então ele fala, tudo bem, você ganhou o prêmio. E aí parece que sua vida faz sentido naquele momento, porque uma galera reconheceu que você é bom. E aí você ganhou o prêmio, né? Mas no fundo, é irrelevante, porque a vida não faz sentido. A sua vida não faz mais sentido porque você ganhou o prêmio. Agora, às vezes que você falhou, sim. Todas as derrotas que você teve, isso te dá um sentido incrível de movimento. Só que por que as pessoas não valorizam as falhas e as derrotas? Porque é desconfortável. E desconfortável não no sentido de... É desconfortável no sentido de te movimentar. Toda falha te bate, te empurra para algum lugar diferente de onde você está. A vitória te paralisa num lugar. Estou no pódio, no mais alto do pódio, né? Quem tá em segundo e terceiro quer ficar no primeiro. Precisa movimentar. É fantástico. Porra, é meu chorão, o cara é foda, né? E ele fala, toda falha é um curso de ação. Toda vez que você falha, você tem um caminho pra ir. Quando você ganha, não. Você para, você fica no vazio, você fica inerte, sabe? Puxa, eu gosto de perder, velho. De verdade, eu gosto de perder. Mesmo. Eu sou o maior perdedor que você puder imaginar. Eu gosto. Quando faz sentido. A perda que faz sentido, né? Até o mesmo Takasan, Corada, ele ficou perguntando, né? Pô, mas por que você continua treinando? Porque depois de velho, você vai treinar sumô, né? Que é um negócio... Porque o legal é aprender. Você vai lá, bate, perde. Vai de novo, perde. Mas você vai melhorando. Você vai mudando. O negócio é o curso de ação mesmo. É você ter essa paciência. É um negócio realmente incrível, assim. A existência se transmuta pela falha e pela derrota. A sua existência, o que você é, muda a partir das suas falhas. Não muda pelos sucessos. O sucesso não te muda em nada. E aí, até o comentário para a nossa ouvinte, né? Então, eu gostei da descrição que ela fez, né? Confesso que tenho me apaixonado cada vez mais pela competição, apesar de ser extremamente cansativo e instável, né? Na verdade, não é instável, é estável. Quando você ganha, é aquela estabilidade que você deseja, né? Só que você nunca vai alcançar. Uhum. Se você começar a abraçar as derrotas, mesmo, com força, toda derrota é um curso de ação. E a sua essência vai mudando a cada derrota, mas não a cada vitória. Se você sente que você não é uma pessoa que tem um mínimo de orgulho de você mesmo, né, um mínimo de reconhecimento por você mesmo, você vai ser seduzido pela vitória. Agora, você não precisa gostar de você mesmo, mas se você tem você mesmo em bons termos, a derrota é o seu melhor amigo. Uhum. Né? E aí é engraçado, porque aí você ficou olhando pra trás. Eu lembro, claro que eu não tinha esse nível de elaboração que eu tenho hoje, mas era muito interessante. Quando você tava no ensino fundamental, tipo 6ª, 7ª série, 8ª série, você jogava futebol, ok? Uhum. Você jogava? Jogava. Na escola, assim, no time da escola, tinha? Sim. Você jogava bem? Na média, né? Eu nunca fui eu nunca joguei bem, né? Eu sempre fui um jogador medíocre. Mas você era o último a ser escolhido? Lá no... Não era o último. Ficava lá no meio, da galera. Então. Do meio pra segundo pro fim. Isso, eu ficava no final, sempre. E aí, hoje eu tenho orgulho dessa história, assim, que bom, a gente tinha uma classe grande, e aí a gente fez 2 times da mesma classe, né? Um time da minha classe era o melhor da escola. O pessoal jogava muito bem, mesmo. Tanto é que ganhou o campeonato, lá, teve jogos e tal. E aí sobrou, tipo, vocês têm que fazer pra completar lá a chave, né? Um time B. Só que a gente era horrível. Então era... Eu lembro como se fosse hoje. Era o Gaúcho, o Batatinha, o Gonzaguinha, o Samuel e eu, né? E eu era o goleiro ainda. Pra você ter ideia, num jogo, a gente perdeu de 43-0. 43-0. E eu peguei um pênalti ainda.
Você tem ideia, tá? Então, todos os jogos a gente perdeu. Todos. O mais interessante disso é que não me ocorria... É interessante mesmo. Não me ocorria, tipo... perdi, não vou mais. A gente ia. Nós 5 íamos. Assim, todo jogo não ocorria. A gente tava aqui, ia lá, jogava. Né? Tomava um couro. Mas não interessa. Eu também. Nunca pensei, vou largar isso aqui. Não presto pra isso. Porque tem quem é competitivo mesmo fica nisso, né? Tipo, se define por isso. Mas a ideia não, é estar presente. É estar presente ali. Tanto é que no último jogo, a gente foi desclassificado na primeira fase, obviamente, perdeu todos, né? No último jogo, a gente perdeu de 7-1. Só que o jogo acabou na metade. Porque quando a gente fez um gol, a arquibancada inteira desceu. E acabou o jogo. Não dá pra continuar. Então, você percebe? Tipo, a consistência... O fato da consistência estar ali, tipo, gerou um efeito na audiência. Pra gente era recreação, pros outros era entretenimento, ver a gente tomar uma sacolada, sabe? Percebe? Hoje eu vejo com os olhos de hoje, poxa, foi muito legal. Agradeço aos meus colegas da época, que também a gente não conversava sobre isso. A gente só ia, né? Tava lá, vamos, né? Então, isso é uma coisa me ensinou muito, assim. Muito mesmo. As lutas mais importantes pra mim que eu lembro são as que eu perdi. Porque você tira insights muito bons. Muito bons mesmo. Raramente eu consigo dizer porque eu ganhei uma luta, mas as que eu perdi eu consigo. E ajuda muito. Muito mesmo. Então, ganhar é uma consequência. Perder é a causa. Perder é a causa de ganhar. Agora, ganhar é uma consequência. Então, não faz sentido. Não você não precisa se importar com ela. Né? E aí, tem até essa parte mais final do episódio. Tem até uma fala em relação ao áudio do Taka-san, assim, né? Então, você sabe tão bem quanto eu, né? Que o sumô, por exemplo, é um esporte um dos mais tradicionais do Japão, né? E ele é extremamente competitivo e hierárquico e duro. Você sabe disso, né? Então, o que tem de hijime, né? Bullying lá, é bizarro, assim, né? Então, é tenso. Você virar Yokozuna, sei lá, um negócio muito louco. E aí eu tenho uma pergunta pra você, Ken. Assim, você... Hoje talvez seja mais difícil, mas... você gosta de jogar ou você gosta de ganhar? Pensa no tênis de mesa. Gosto de jogar, sem dúvida. E na época do beisebol? Você gostava mais de ganhar ou de jogar? Gostava dos dois, mas gostava mais de jogar. Então, essa é uma pergunta, assim, pra quem é muito competitivo, e você é competitivo sempre em relação a alguma coisa, né? Você gosta de ganhar ou gosta de fazer o que você tá fazendo? No caso de esportes, eu gosto mais de fazer. Então. Por exemplo, como as pessoas que são mais competitivas, às vezes elas se desempenham bem, né? Ou seja, elas têm uma adaptação sensório-motora boa, como a gente falou anteriormente. Por exemplo, imagina, eu me obrigaram a fazer sumô, né? Eu tenho que fazer sumô, é o único esporte que eu posso fazer, sabe? Coerção familiar, sabe? Sei. Sabe? Coerção familiar, né? Então é a única coisa que eu posso fazer. Mas imagina que eu tenho talento, sabe? Eu tenho uma boa integração sensório-motora, sabe? Então eu me dou bem, né? Mas eu queria estar fazendo outra coisa, sabe? Eu queria estar fazendo outra coisa. Essa integração, essa aprendizagem da adaptação sensório-motora, você pode usar para qualquer coisa. Então, por exemplo, às vezes você pode ser um bom esportista e tal, mas você prefere ganhar do que fazer o esporte. Mas a habilidade, você pode aplicar em outra coisa. Você pode virar um músico, você pode virar um cozinheiro, você pode fazer outras coisas. Então, em geral, a adaptação da habilidade sensório-motora não é só para o esporte. É para qualquer coisa. Tá. Então, a gente tem vários casos de esportistas de sucesso, assim, que ficavam deprimidos por causa do esporte, porque gostava mais de ganhar do que fazer o esporte. Gostava mais de ganhar, né? E aí chega uma hora que o corpo não aguenta, assim, começa a perder, começa a não ver sentido. Mas a pessoa tem habilidade, ela pode deslocar isso para algo que ela goste, mais do que ganhar. Então você vê muita gente que vira um bom cozinheiro, começa a escrever melhor, começa a fazer outros tipos de entretenimento, né? E aí vê mais sentido na vida. Vê mais sentido. Então, perceba que quando você nasce com uma adaptação sensório-motora boa, né? Isso é uma dádiva que você tem. E não se aplica só àquele esporte, pode se aplicar a qualquer coisa. Quem é mais desastrado que nem eu, né? E a gente tem o Naruhodo 168, né? Por que as pessoas são desastradas? Tipo, o judô pra mim é uma coisa horrível. Eu sou muito descoordenado, muito. E eu sei disso, eu penso muito nisso. E eu me desafio nisso. Porque eu gosto de perder, né? Só que porque a derrota te carrega para um outro lugar, né? Para um lugar diferente. Então, eu não tenho... Eu sou desastrado, não tenho uma boa adaptação sensório-motora, eu sei disso. Então, eu não vou virar campeão olímpico, e nem interessa, né? Eu não me importo em ganhar. Eu gosto de estar lá, de fazer. De ter um ambiente onde você consegue dar o máximo, sabe?
Eu acho que pra mim isso é o mais importante. É você criar um ambiente que você consiga dar o máximo. Não importa o resultado, mas chegar lá e deixar tudo. Isso sim. Isso é legal. E isso vale pro Naruhodo. Os episódios são coisas assim. É como um lugar onde você consegue deixar tudo ali, sabe? E não importa se o pessoal acha bom ou ruim, não tô nem aí. É irrelevante, sabe? Por isso que não vai virar entretenimento, não vai ter anunciante, porque não é previsível, sabe? É um negócio diferente. E é assim mesmo. É um espaço estético diferente. Não é regido pela lógica do mercado tanto. Né? Ainda bem que você faz concessão dando o seu tempo daqui, porque seu tempo é muito mais, a sua hora é muito mais cara que a minha. Mas enfim, né? Mas é verdade, essa é uma escolha, né? Eu que escolhi ser cientista, então lembre, estudar é o jeito mais difícil de ser pobre. Então é difícil, não tem jeito. Você você não vende a força de trabalho, você não vai ter mais salário, né? Mas tudo bem, é isso. Eu estou do lado dos ociosos. Eu não estou do lado dos trabalhadores, estou do lado do ócio, né? Do ócio mesmo. E ócio não quer dizer que você não faz nada. Muito pelo contrário. Lembra do Kierkegaard, lá do episódio sobre tédio. Né? Então, para encerrar o episódio, eu queria pedir, né, um obséquio para você. Você lembra de alguma grande derrota que você teve? Que na hora você ficou chateado. Você foi puta, que droga, mas... Fora essa aí fora essa. Deixa eu me lembrar de uma derrota menos literal, assim. Não necessariamente tem a ver com o campo esportivo, vai. Sei lá, teve um projeto que eu queria muito pegar, porque ele tinha um caráter social importante, assim, que era bacana pra mim. E perdemos para uma empresa competidora, assim, sabe? Concorrência. Uma concorrência bem justa, inclusive, assim, muito bem conduzida, mas que foi uma frustração para mim, assim, ter perdido. O que isso significa hoje? Tipo, você mudou coisas em você por causa disso? Acho que eu passei a tentar medir melhor o meu desejo pessoal por um determinado projeto e, em função disso, considerar abrir mão de uma parte da recompensa financeira, assim, sabe? Teve uma mudança de estratégia pessoal, né? Acho que, assim, nunca mais apareceu um projeto com essa mesma natureza, assim, né? Mas eu diria que se aparecer, ou o dia que aparecer, eu vou abrir mão mais do aspecto financeiro por causa desse desejo pessoal de pegar um projeto com esse impacto. Aí volta no conflito entre trabalho e ócio, né? Você vai mais pro lado do ócio agora do que do trabalho, formalmente. Sim. Então, é isso. Sim, porque é um projeto que vale a pena isso, assim, né? Em geral, não faço isso. Claro. E aí, quando eu perco, tudo bem também. A dor não é tão grande também. Mas você só foi capaz de pensar isso e ter a reflexão por causa da perda. Sim. Porque, de novo, a perda te movimenta. A perda é um empurrão. Por isso que ela é desconfortável, porque ela te bate. Verdade. Você perdeu, ela te empurra, ela te joga num buraco, ela te empurra pra lá, né? E as falhas são desconfortáveis, mas são fundamentais. Recomendo muitos livros do Emil Cioran sobre isso. O peso da falha de novo, se você pensar que a gente já fala em todos os episódios, né? A educação para estar errado, né? E não para estar certo, você vai chegar muito mais longe, né? E assim, eu não sou contra esporte, eu acho muito legal, é legal essas coisas impressionantes que as pessoas fazem, chegar no limite do corpo e tal, mas a gente não precisa usar isso para ficar defendendo de ideologia tipo nacionalista e brigas geopolíticas, assim, que na verdade são só interesses de detentores de meios de produção frente a pessoas comuns, né? A gente tem coisas mais importantes para lidar, assim. E aí volta no papel final da educação, né? Essa junção entre entretenimento e educação. Educação pode ser recreação. Recreação, tudo bem. Você estudar, assim, né? Como uma coisa... Até pode ser. Mas educação não é para ser legal. Não é para ser divertido. Sabe? O resultado pode ser divertido, mas o processo tem que ser um saco e você tem que acostumar. E é por isso que as pessoas endeusam os grandes esportistas. Né? Porque a pessoa não vê as milhares de horas que você dedicou pro bagulho. As pessoas não enxergam. Você pega lá o campeão de natação, ganhou 20 medalhas, campeão de natação, mas ele tá anos, milhares de horas nadando. Pra ele é um saco. Pra ele é um saco, porque ele vê cada uma das perdas dele, cada uma das derrotas, ele vê todas. Você só vai ver a vitória. E aí você vai eternizar aquela parte na sua cabeça, porque na verdade você sabe que você não vai ser aquilo. Mas você não precisa ser aquilo. Você pode ser só você mesmo, né? Só que isso dá muito mais trabalho, porque aí você vai ter que ver as suas falhas.
percebe que é um movimento? Né? É interessante. Puta, o Chorão é foda. Eu gosto dele. Esse livro que ele escreveu, do Cume do Desespero, que é o livro que ele escreveu para não se suicidar, por conta da insônia, é um dos livros mais otimistas que eu vi na vida, assim. Mesmo. E depois você vai lendo os outros, você entende que o negócio é um movimento mesmo, velho. Você tá ali é ir no jogo pra perder. E aí, só que dá o seu melhor. O espaço ali é pra você dar o seu melhor. Se você ganhar, é consequência. Mas perder é a causa. Uhum. A causa de estar lá é pra perder. Ganhar pode ser uma consequência, é eventual. Sim. Né? E aí entra no negócio do controle, né? Porque qualquer jogo que você faz, você tem certeza da derrota. Vitória, não. Você sempre vai perder. Perder é fácil, você escolhe perder. Aí é fácil, né? É verdade. Aí você foge. Agora ganhar, não, você não tem controle. Né? Ganhar depende... Então, complicado, né, Ken? A gente é uns bichos complicados, né, Ken? Né? Ainda bem, né? Bom, se você diz... ainda bem, porque se a gente fosse fácil, já tava embalando a gente pra vender, né? Pra alguma coisa, droga. Né? Mas enfim. Então, fica esse episódio em homenagem ao grande Taka-san. Eu gosto muito dele, é uma pessoa fantástica. E recomendo, faça o jabá também, vá lá no Izakaya Don-chan e no Kintaro. Sim. Né? São lugares muito legais pra você visitar lá, cantar um karaokê e tal, é bacana mesmo, né? Gosto muito de lá, sempre vou, admiro muito o Taka, pra mim é uma pessoa ótima. Já comemorei 2 aniversários meus lá, hein? Vale muito a pena, muito legal mesmo. E assim, pra quem é competitivo, né? Continue sendo competitivo, é um traço seu, né? Use isso, começa a estar mais em bons termos com as suas derrotas. Você vai conseguir competir de um jeito muito mais saudável. Parece que esses episódios deram a sensação de que competir é algo meio ruim. E não é, né? É o uso que você faz disso. Às vezes, se você é uma pessoa competitiva e você sente que deu o seu máximo, e mesmo assim o outro foi melhor, foi legal. Porque, tipo, eu dei o meu máximo, mas o outro ganhou. Não fui eu que perdi, o outro foi que ganhou. E se você tem essa percepção, você tem um curso de ação. Então pra eu ser melhor, ele me deu um caminho. O cara que ganhou de mim, ele me deu um caminho. É nesse caminho que eu vou. E aí depois você volta de novo, e vai de novo. Você vai errando menos. Chega uma hora que você ganha. E aí ganhou. A ideia não é essa. A ideia é procurar alguém que ganhe de você. E ir em frente. Né? Cada pessoa que ganha de você te dá um caminho. A pessoa que ganhou, ela não tem um caminho. Ela fica parada. Mas cada pessoa que ganhou te dá um caminho. E aí você vai chegando cada vez mais perto dela. Sabe? Isso que é interessante. Por isso você vê cooperação dentro da Olimpíada. Na ginástica, que é puta difícil. Todas elas são amigas. Pra que você vai ter desafeto? O bagulho, todo mundo quase morre, né? Fica com nanismo, de tanto que pressão nas articulações. Sacrifício mesmo, né? Pô, o dia a dia ainda você vai ter inimigo? Pô, aí não dá, né? Todo mundo tem que se abraçar mesmo. Aí não dá. Né? O problema é usar esses movimentos de cooperação aqui pra uma coisa super difícil pra ficar promovendo país, ideologia, o raio que o parta. Essa é a parte cafona da Olimpíada, desgraça, né? Não sei. Concordo. É uma droga. Concordo. Eu adoro as Olimpíadas, mas tem essa coisa do nacionalismo que enche o saco. Não, eu acho ridículo. Ridículo, eu acho um desserviço, mas quem sou eu? Mas enfim, né? Por isso que eu fico feliz de nunca ter... Por isso eu gostei da imagem das ginastas americanas reverenciando a Rebeca. Claro, mas porque elas se conhecem. Ouro, porque ali as fronteiras nacionais... elas desapareceram, né? Elas são simplesmente 3 mulheres negras ali que reconhecem o esforço da outra. Isso. E sem entendê-la, uma não fala inglês, a outra não fala português, sabe? Exatamente. Mas você vê pelo resultado que a pessoa faz. E aí você vê, é isso, a competição é isso, sabe? É isso que importa. Então se você é muito competitivo, comece a abraçar as derrotas e perceba isso, cada pessoa que ganha de você abre um caminho. E aí você pode seguir nesse caminho para ser melhor. Quem ganha vai ficar parado. Então é meio... Se você ganha sempre... tipo, foi o caso da judoca lá, né? Quando ela perdeu, ela não quis se abrir ao caminho que foi aberto a ela. Ela se definia pela vitória. Então ela, na verdade, deu muitos passos para trás, assim. Eu sinto por ela, né? Vai ser triste, assim, né? Mas, parênteses, assim, puta, que ser japa é duro, né? Todas essas coisas, né, culturais, é difícil. Né? Eu falo que eu aproveito muito mais. Eu falo que eu aproveito muito mais o sumô do que o Taka-san, assim, porque eu não tenho nada, né? Então eu aproveito mesmo. Né? Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.
Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.